Olá! Você tá aí firme, olha, estou gostando, hein? Tivemos uma boa audiência com o vídeo de ontem, né? Pois é, e eu voltei a esse assunto, porque acho que esse assunto está longe de ter morrido, né? Talvez isso mostra muito bem que o público que está me segurando aqui é um público que sabe o que é importante. Porque eu até agora eu não defini ainda qual é a definição que eu dou para esse desfile de sucata que o Bolsonaro promoveu na esplanada dos ministérios. Mas não vamos falar ainda disso. Eu quero logo agradecer a você que me prestigiou e que deve continuar me prestigiando, porque aqui é independente. Aqui não tem história de gado, de mugido, não. Aqui é independente, aqui é inteligente, aqui é experiente, tá? Pois é, não sei ainda se isso é uma micareta fora de hora, se isso é uma antecipação do desfile do dia 7, se isso é uma tanquechata. Eu gostei dessa expressão tanquechata, pelo seguinte: o Bolsonaro vive aí promovendo motochata, que na verdade nem é original. O chata, inclusive, é uma palavra italiana, né? Por quê? Porque quem inventou isso foi Benito Mussolini, o primeiro estadista, digamos assim, do fascismo. E o Bolsonaro, que o segue, mas não confessa, gosta de andar a cavalo com ele junto com a sua manada, com o seu rebanho, né? Que o aborda na rua. E então o Bolsonaro imitou as motochatas que Mussolini fazia nos anos 30 para mostrar a força do partido fascista italiano, né? Então é tanquechata. O que é que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez um desfile de tanques. A minha colega, Eliane Cantanhede, que escreve no Jornal do Brasil e que também comenta na Globo News, ela teve informação que eu acho bastante segura, né? Inclusive eu senti que também a Bela Magali usou uma fonte semelhante, de que a ideia original desse ridículo desfile de sucata foi do próprio Bolsonaro. Teve essa história de, não, a Marinha propôs e o Bolsonaro topou. Não, o Bolsonaro topou. O motivo dele ter topado é realmente assustar a Câmara na hora em que a Câmara votasse, né, o desmonte, o desmanche do uso do computador nas eleições brasileiras. Olha, não é negócio de voto impresso, não é impressão de voto. Eu tenho dito aqui que impressão de voto interessa só às milícias. E por isso é que Bolsonaro tem tanto interesse. Mas não é isso, é desmanchar todo o sistema eletrônico que torna exatamente o contrário do que ele diz. A eleição mais rápida na contagem, na apuração, portanto mais segura, menos disponível para a fraude, que é uma forma que pode ser garantida exatamente no uso dos logaritmos, dos computadores, etc., né? E auditável. A auditoria de uma eleição depende dos partidos políticos. Eu sempre falei isso. Sempre que eu pus em dúvida qualquer resultado eleitoral, eu sempre lembrei que o responsável é o partido político que acompanha a apuração. E não é imprimindo voto, até porque eu falo isso desde os tempos da cédula única. Eu comecei a votar quando a grande conquista era a cédula única, porque antes a Justiça Eleitoral distribuía, aliás, os candidatos distribuíam chapas com seus nomes, os eleitores botavam dentro de envelope e botavam na urna. A grande conquista dos tempos da UDN, do PSD, foi a cédula única, e que é mais ou menos o que o Bolsonaro está querendo agora ressuscitar, não para ganhar a eleição com isso, mas para desafiar a possibilidade de perder e ganhar na base da narrativa, da mentira, da patranha. Eu devia ter anotado aqui no computador, mas esqueci, e peço perdão a você, um especialista americano que disse que isso é fraude. Isso que ele faz é fraude. Eu até escrevi um artigo, quarta-feira da semana passada, na página 2 de Opinião do Estadão, dizendo: Bolsonaro a fraude nas urnas eletrônicas.
Por quê? Mas o meu raciocínio era um raciocínio programático. Ele propôs, sugeriu várias coisas, o combate à corrupção, o antipetismo, e não cumpriu nada. O Nando Moura, inclusive, fez uma relação das traições do Bolsonaro. Você pode encontrar lá no canal dele no YouTube. Lá, olha, são 40, se eu não me engano. Faz tempo que eu não vejo, porque deve ter sido bastante acrescentada. De qualquer maneira, você pode ir lá procurar, que você vai ver como o Bolsonaro fraudou o seu discurso eleitoral, prometendo coisa que ele não fez, que ele não ia fazer, porque ele está, como ele diz agora, voltando ao passado, voltando à sua condição de não apenas de direitista radical, mas de corrupto, como mostrou o professor Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça, no Neumann Entrevista, que eu pus no ar sábado passado, aqui no canal, e também no blog do Neumann e no portal do Estadão. Pois então, agora a tanquechata, né, ou a micareta da sucata, é uma nova jogada para pôr medo nos deputados, para evitar que seja uma surra muito grande a votação contra, teoricamente, a impressão do voto. Na verdade, o sistema eletrônico rápido e mais infenso a fraudes da eletrônica, né, o que é a fraude. A fraude é exatamente esse discurso. Eu cheguei à conclusão, quando eu li a reportagem da Eliane Cantanhede, falando que ele, Bolsonaro, tinha tido ideia do desfile da sucata, né, do carnaval fora de época, ele pensou numa coisa que foi o seguinte: a votação da Câmara. E quem marca a votação da Câmara? Arthur Lira, o seu cupincha, o seu peniqueiro, né? E o Arthur Lira devia estar combinado com ele para isso, né? Então eu acredito que isso aí foi combinado do Bolsonaro com o Arthur Lira. E disse isso hoje na Rádio Eldorado e repito aqui, abrindo esse vídeo que segue o vídeo de ontem. Agora, o Lira não foi, como o Pacheco não foi, e como o Fux não foi, ao desfile da sucata. Vê ali uma coisa que eu chamo a atenção. O Ministério da Defesa gasta uma fortuna no Brasil para pagar pessoal, inclusive a descendentes daqui a 100 anos. Mas não equipa, tem problemas até para pagar o rancho, e não equipa. As máquinas que estão lá expostas em Brasília para assustar os deputados, ficaram lá sendo expostas perto da Câmara, perto da esplanada dos ministérios, são dos anos 50, da Guerra da Coreia. Pelo amor de Deus! Isso é uma demonstração, inclusive, de furto, né? E eu quero também lembrar que o presidente da CPI da Covid no Senado, que voltou essa semana com depoimentos, Omar Aziz, disse que a ameaça do Bolsonaro é a ameaça de um fraco. E é mesmo, né? Pois é, e hoje o personagem da CPI foi o tenente-coronel, tudo tenente-coronel, não chegou nem a coronel, tá? Elcio Bruno. O Elcio Bruno não percebeu que esse habeas corpus que ele conseguiu da Carmen Lúcia, que é uma das personagens que ele mais agride no vídeo dele, do tal do Força Brasil, é uma faca de dois legumes, como dizia o Vicente Mateus, do Corinthians. Você lembra do Vicente Mateus? Porque é o seguinte, ele diz: eu não vou responder. Aí ele não vai responder sobre uma coisa e a CPI fica avisada que ali ele está usando o direito de não se incriminar, ou seja, ele cometeu o crime. Agora, a CPI que se vire. E onde é que a CPI vai achar o crime? Na quebra de sigilo, como o Omar Aziz disse ao tenente-coronel. E outra, o tenente-coronel fez o caminho inverso, né? Ele aderiu ao cristianismo depois de ter cometido todos esses crimes que vão aparecer na quebra do sigilo, nas quebras de sigilo dele, né? Depois ele está dizendo: agora eu vou me dedicar mais ao evangelho. Esse é o papo de bandido em cadeia. Bandido condenado, preso, cumprindo pena, se torna pastor. Ele está querendo se tornar pastor antes do tempo. E o Omar Aziz, muito bem, disse: olha, isso não tem nada a ver com Cristo não, viu? Você não é nada cristão. Aliás, se tinha uma coisa que não é nada cristão, foi quando o Renan, o relator, disse para ele que ele mentiu quando disse que não tinha jantado com o Dominguete, e com, desculpe, o reverendo Hamilton,
E aí mostrou a foto de um almoço. Ele disse, mas eu falei almoço, não foi jantar. Isso aí não deixa de ser uma graça, né? Pois bem, antes de eu terminar aqui, eu só quero insistir com você que veja, não perca tanto a entrevista do Miguel Reale Júnior contando a genealogia, né, da corrupção de Bolsonaro, que vem desde a ditadura militar, com Paulo Maluf, com Zé Janene, que inventou o mensalão, e agora com Ciro Ninguém, que é o chefe da Casa Civil do próprio Bolsonaro, o Arthur Lira e o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, né? E também a minha amiga Roberta Miranda, que compôs o hino do agronegócio, conforme consagrou meu amigo Zé Luiz Tejon, no comentário que ele faz toda manhã de segundas, quartas e sextas, antes do meu comentário. Convido que você veja, tanto Neumann Entrevista, o Miguel Reale Júnior, quanto Dois Dedos de Prosa com Roberta Miranda. E enquanto você não faz isso, eu vou me despedindo por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.